Oiê, eu sou Biocubo, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui nesse canal eu falo um pouquinho sobre minha rotina, sobre uma vida simples, sobre organização, enfim, coisas que eu gosto de compartilhar por aqui. E você é muito bem-vindo. Se você gostar, considere se inscrever e curtir esse vídeo, tá bom? Tava pensando no que compartilhar por aqui, né? Eu quero ser muito mais intencional nos vídeos aqui. E eu tenho vivido um processo diferente esses dias, nessas últimas semanas, na verdade, de voltar a fazer coisas que eu gosto, de voltar a viver mesmo, assim, sabe? A aproveitar cada dia e não só fazer aquilo que me é proposto em cada dia, mas eu buscar fazer coisas que eu amo, que me dão energia, que me fazem sentir viva mesmo, assim. Então, tô nesse processo. E o que eu fiz pra voltar a fazer essas coisas, né? Assim, tipo, como eu me organizei, como que eu fiz tudo. Eu lembrei de uma época que eu sentia que eu tava, assim, brilhando, que eu tava no ápice do meu glow. E eu listei, assim, tudo que eu fazia, que eu amava naquela época. Então, foi até uma época que eu tinha começado a namorar o Fê, um pouco antes de namorar o Fê, na época do nosso namoro. Eu acho que eu tava na minha fase mais linda, assim, de eu me sentir bonita e tal, tá com a autoestima lá em cima. Porque eu tava bonita não só por fora, mas eu me sentia bem comigo mesma, sabe, assim? E aí eu pensei, cara, o que eu fazia naquela época, né? E comecei a listar esse tipo de coisa. Então, desde dar muita atenção pra minha vida espiritual, né? Eu fazia outras coisas, como eu passeava bastante, tanto com amigos, amigas, né? Eu também tinha um tempo de qualidade comigo mesma. Eu buscava fazer coisas diferentes, aprender coisas novas e tal. Enfim, tinha uma série de coisas que eu buscava fazer e que ultimamente eu não faço tanto. Tudo bem que eu casei, a minha vida mudou, minhas prioridades mudaram, a minha rotina tá, assim, bem diferente, mas tem coisas que não tem por que eu ter parado de fazer. E não necessariamente eu tenho que fazer exatamente as mesmas coisas, mas eu posso me redescobrir nesse momento, achar novos gostos, coisas que eu vou curtir de fazer agora, enfim. Então eu tô nessa jornada de voltar a fazer coisas que eu amo, de voltar a descobrir coisas que eu amo, e tá sendo muito gostoso, quero compartilhar com vocês. Eu até fiz uma coisinha que foi pedir pro chat GPT montar um plano pra mim de 60 dias pra que eu vivesse esse glow up, assim, pra que eu vivesse isso de novo, sabe? E aí eu posso compartilhar com vocês os próximos passos disso tudo, mas eu ainda tô em fase de organização. Então, por enquanto, eu tô sendo já intencional nisso, de voltar a me expor mais, a sair mais de casa, a ser intencional na minha leitura bíblica. Eu sempre, assim, costumo ser intencional nisso, mas em ter um tempo de qualidade mesmo, assim, com Deus é algo que eu quero focar agora, indo além da leitura, sabe? E aí, esses dias eu fui passear com o Fê, a gente foi pra Liberdade, também a gente fez um outro passeiozinho no Oscar Freire, mas eu quero compartilhar aqui o passeio que a gente fez na Liberdade, porque foi muito gostoso, assim. Eu amo comida coreana e, assim, né, dizer que eu amo comida coreana, eu provei poucas coisas, mas do que eu já provei da comida coreana eu gostei. E tem um prato que eu acho que lá na Coreia ele é simples, que é o tteokbokki. Eu acho super gostoso e eu já tinha provado em 2 outros restaurantes. E aí, dessa vez, a gente achou uma galeriazinha lá na Liberdade que, gente, sério, surreal, foi o melhor que eu já comi. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa experiência. Tá bom? Perfeito, amor. Tinha experimentado um pouquinho em outros lugares e não era tão bom assim.
Outra coisa que eu tô, assim, bem aplicada, e que naquela época que eu falei do meu glow eu via que fazia muita diferença, era atividade física. E assim, depois que eu casei, isso deu uma decaída, viu, gente? Confesso. Mas agora eu tô voltando a ir pra academia. E toda vez que eu vou, eu fico, cara, como assim eu não lembrava que eu gostava tanto? Eu gosto da sensação que me dá depois de fazer o treino, né? Então eu também tô bem aplicada nisso. Mas eu sinto que é uma área que eu ainda posso melhorar mais, que eu posso me desenvolver. E sabe, gente, é uma coisa que às vezes eu fico pensando, será que isso é futilidade? Será que não é? Assim, eu amo fazer comprinhas na internet, eu amo, mas não faço muitas, assim, eu sou bem controlada, eu sou bem planejada. Eu demoro muito, na real, a comprar alguma coisa, porque eu considero, eu pesquiso, eu vejo a diferença entre produtos, enfim, sabe? Eu realmente sou uma compradora bem consciente. Mas eu sentia que eu tava precisando de algumas coisinhas, seja roupas, acessórios e tal. Então eu também tô nessa fase de ver alguns produtos que eu preciso comprar que vão me ajudar nessa fasezinha do glow up, de coisas que eu quero melhorar. E aí, gente, uma das outras coisas que eu fiz, que eu queria muito fazer, era cortar o cabelo. Assim, para as pontinhas, aquele tipo de corte que ninguém percebe que a gente fez, sabe? Mas que a gente sente que tá mais leve. Então, isso era algo que eu queria. E eu fui num salão aqui pertinho de casa. Eu senti que isso fez muita diferença, porque lavar o cabelo no salão, você sai com o cabelo escovado, mesmo que o corte tenha sido de leve, você já sai assim, se sentindo mais bela e tal, né? Então pra mim foi bem importante também esse movimento. Parece simples, né? Falar assim, nossa, cortou o cabelo. Mas pra mim foi especial, não é algo que eu faço sempre. Então assim, né, compartilhei com vocês que eu tô tentando sair mais de casa pra passear, pra conhecer lugares, pra viver experiências. Falei também que eu tô focada em ir pra academia, ser mais intencional nos meus treinos. Eu tô com um pouquinho de dor no joelho direito, mas assim que eu melhorar, eu quero voltar a correr de vez em quando, porque era algo que eu fazia que eu gostava bastante. Também falei sobre ser mais aplicada no meu estudo bíblico, que é algo que faz toda a diferença na minha vida, e no meu tempo devocional mesmo, de oração, de meditação na palavra. São pontos que eu comecei a focar, mas olhando pra frente, assim, pro que eu quero organizar certinho esse plano do ChatGPT e quero colocar como uma das minhas prioridades mesmo essa questão da atividade física, porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença, assim, pra minha autoestima. E aí eu vou compartilhar aqui junto com vocês, então só pra vocês saberem aonde a gente vai focar a partir de agora, né? Vou ver a melhor forma de fazer isso, mas eu quero vir no próximo vídeo mostrar como eu me organizei, como eu vou me organizar. Pra quem sabe, se você também quiser fazer esse plano por aí, se você também quiser se organizar da mesma forma ou de uma forma parecida, a gente vai vivendo isso juntas. E, gente, a melhor coisa que aconteceu recentemente, eu acho que não foi nada muito dessas coisas que eu falei. Foi isso aqui que eu vou mostrar agora. Muito ratinho, você é um ratinho. Ai, que bonitinha. Olha o rabinho. Ela é linda, não é? É pra você. Faz diferença ter um serzinho em casa que ajuda a gente a desestressar, dá mais alegria, dá mais leveza. Enfim, tá sendo muito especial. Antes de ir, eu queria deixar aqui uma reflexão, sabe? Porque eu compartilhei aqui algumas coisas que eu tô vivendo, fiz um recap aqui de coisas que eu decidi fazer pra viver esse meu glow up. E também deixar já um farolzinho aí pro futuro do que coisas que eu quero fazer, né, que eu já compartilhei com vocês. Mas esses dias eu tava pensando sobre como é importante a gente olhar pra dentro e ver o que é importante pra gente, sem uma comparação injusta, sabe, com outras pessoas. Foi algo até que eu conversei com o Fê, que eu compartilhei esses pensamentos com ele.
porque eu decidi criar conteúdos aqui pro YouTube, porque é uma rede que eu me identifico, que eu gosto bastante. Eu consumo bastante conteúdo aqui do YouTube. E eu tava vendo que uma época não tava nem sendo saudável certos conteúdos que eu consumia aqui, né? A gente meio acostumado a tudo que for fazer, ouvir algo ao mesmo tempo. A gente tá acostumado a, vou treinar, vou colocar então um podcast, vou colocar um vídeo pra eu ficar escutando, vou colocar um audiobook. Vou lavar louça, vou colocar aqui alguma coisa pra assistir ao mesmo tempo, sabe? Isso de vez em quando é legal, mas sempre, todo tempo, tá consumindo muita coisa, assim, sabe? Tudo fica muito, e a gente fica cheio daquilo e fica até sufocado, assim, sabe? Criando uma comparação injusta pras nossas vidas. E eu tava assistindo alguns vlogs, começaram a aparecer vlogs pra mim, de pessoas com uma realidade bem diferente da minha. E eu tava criando uns cenários na minha cabeça que fazia até eu me impedir de postar os meus conteúdos, porque eu ficava, cara, as pessoas não vão achar legal meu conteúdo, sabe? É tão diferente desse. E aí, por um outro lado, eu comecei a assistir uns outros conteúdos de pessoas que realmente me inspiram, assim, sabe? E que tem uma realidade com a qual eu acredito mais, com a qual eu me identifico mais, que super me incentivavam. Então eu acho que, além de quando você tá assistindo certas coisas, além de você passar por um filtro de Deus mesmo, assim, sabe? De, tipo, pedir pra Deus te mostrar se é o que você deve consumir ou não, eu acho que você também deve olhar pra si e pensar assim, poxa, será que isso aqui vai me fazer bem? Você ter um crivo pessoal, assim, sabe? E aí eu notei que alguns conteúdos estavam me fazendo mais me comparar negativamente, me bloquear do que me incentivar, do que fazer com que eu quisesse compartilhar mais, com que eu quisesse realizar meus planos, assim, tirar coisas do papel. Então fica aqui minha reflexão, né, de duas coisinhas que eu queria que a gente pensasse mais. Sobre tudo ser muito conteúdo, muita coisa que a gente vê o tempo inteiro, sabe? Será que a gente precisa de tudo isso? A gente pode dar uma reduzida. E 2, as vozes que a gente ouve, fazer esse filtro de ver quem realmente a gente vai ouvir, quem vai influenciar a nossa vida, né? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, de fato, quando a gente se enche muito de uma coisa, a gente começa a falar mais sobre aquilo, a gente começa a ter atitude sobre aquilo. Então, vamos criar um filtro aí muito bem feito e vamos viver uma vida que vale a pena, uma vida mais leve, uma vida simples, sabe? Sem tanta complicação. Te vejo no próximo vídeo.